Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal. Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. No vídeo de hoje vou comentar o informativo divulgado pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2022. Este informativo certamente vai cair em provas de concursos públicos para o cargo de delegado. Se você está interessada numa dessas vagas, fique comigo até o final do vídeo e você vai entender tudo sobre independência funcional para delegados de polícia. Afinal de contas, isso existe ou não existe? A ideia de gravar este vídeo veio de um pedido do meu amigo Daniel Lobo, que me segue lá no Instagram e também aqui no YouTube. Daniel, muito obrigado. Sempre vejo você comentando, participando. Isso realmente ajuda muito o meu canal. É para você especialmente que eu gravo este vídeo. Independência funcional para delegado de polícia. Bom, tudo começou com o artigo 140 da Constituição do Estado de São Paulo. O artigo 140 daquele texto normativo dizia que a Polícia Civil, órgão permanente dirigida por delegados de polícia de carreira, bacharéis em direito, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Até aí, tudo bem, nenhum problema, é basicamente uma reprodução da Constituição Federal. O problema começou a partir dos parágrafos 2 e 3 deste dispositivo. O parágrafo 2º do artigo 140 da Constituição de São Paulo dizia que no desempenho da atividade de polícia judiciária, instrumental à propositura de ações penais, a Polícia Civil exerce atribuição essencial à função jurisdicional do Estado e à defesa da ordem jurídica. E também o parágrafo 3º disse que aos delegados de polícia é assegurada independência funcional pela livre convicção nos atos de polícia judiciária. Aparentemente, essas disposições são bastante simples, inocentes, mas segundo o Supremo Tribunal Federal, a questão da independência funcional, o papel da Polícia Civil enquanto atribuição essencial à função jurisdicional do Estado, essa instrumentalidade à propositura de ações penais, isso aí, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, acabava violando um pouco as prerrogativas do próprio Ministério Público e acabava desconstruindo a subordinação dos delegados aos governadores. Antes de a gente entrar no mérito do que o Supremo Tribunal Federal decidiu, é fato que esta previsão do artigo 140, parágrafo 2 e 3 da Constituição Paulista se inspirou no artigo 127 da Constituição Federal. Esse artigo 127 trata do Ministério Público nesta redação. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. É fácil, portanto, perceber uma conexão entre o artigo 127 e o artigo 140 da Constituição Paulista. Para mim, foi daqui que saiu a inspiração para fazer aquele dispositivo. Acontece que, como eu ia te dizendo, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade da Constituição Paulista neste particular, dizendo primeiramente que os delegados, apesar do nobre, do importante papel que exercem, eles não podem ter independência funcional porque a Constituição Federal diz que eles estão subordinados aos governadores do Estado, do Distrito Federal ou mesmo dos territórios. Então não dá para simplesmente jogar na Constituição Paulista uma previsão estabelecendo independência funcional para eles. Mas não é só isso. O próprio Ministério Público tem algumas atribuições que passam por um diálogo com a Polícia Civil. Por exemplo, o Ministério Público pode solicitar diligências, pode requisitar essas diligências. E se a gente insistir na independência funcional do delegado, pode ser que ao receber uma dessas requisições ele fale não vou fazer porque eu sou independente funcionalmente, eu não quero. Isso realmente desconstrói um pouco aquela lógica constitucional. Além disso, falar em instrumentalidade da Polícia Civil no que tange à ação penal pode ferir o artigo 129, inciso 1 da Constituição. Eu já vou colocar todos esses fundamentos aqui para você, mas basicamente você já entende. Não estamos aqui discutindo o papel da Polícia Civil. Se você acompanha meus vídeos, inclusive, você sabe que eu sou um defensor das carreiras policiais. Eu prego a valorização da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, das guardas municipais, das polícias penais, de todas as carreiras policiais. Eu sou um defensor dessas carreiras. No entanto, dizer que delegado tem independência funcional, aí, como eu disse, acaba esbarrando um pouco na lógica
arquitetada pela Constituição Federal. E isso tudo acabou aparecendo realmente na ação direta de inconstitucionalidade 5522, aquela que disse que é inconstitucional a norma estadual que assegure a independência funcional a delegados de polícia, bem como que atribua à Polícia Civil caráter de função essencial ao exercício da jurisdição e à defesa da ordem jurídica. A Polícia Civil está necessariamente subordinada ao chefe do Poder Executivo Estadual, logo não é possível atribuir-lhe independência funcional sob pena de ofensa ao artigo 129, inciso 1, 6º e 8, que são aqueles que se referem aos poderes do Ministério Público, bem como ao artigo 144, parágrafo 6º da Constituição, que é aquele que fala em subordinação dos delegados aos chefes do Poder Executivo. E aí o Supremo Tribunal Federal concluiu dizendo que as normas, ainda que originárias do Poder Constituinte decorrente, que venham a atribuir autonomia funcional, administrativa ou financeira a outros órgãos ou instituições não constantes da Constituição, padecem de vício de inconstitucionalidade material por violação ao princípio da separação dos poderes. Basicamente foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Os artigos que ele entendeu violado, portanto, são esses daqui. Artigo 129, inciso 1, 6 e 8º. Primeiro, fala que o Ministério Público promove privativamente a ação penal pública na forma da lei, então aquela instrumentalidade dos inquéritos fica um tanto quanto prejudicada à luz desse dispositivo. Cabe também ao Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-lo. Se a gente insistir então na independência funcional dos delegados, eventualmente eles poderiam se negar a cumprir este dispositivo constitucional. E o 8º fala basicamente a mesma coisa, requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial. Também poderia o delegado falar, não vou fazer porque eu sou independente funcionalmente de acordo com o Supremo Tribunal Federal. E por fim, o artigo 144, parágrafo 6º, que diz que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Mais uma vez, pela valorização das carreiras policiais. Mas, apesar desta bandeira, desta luta, não pode Constituição Estadual ou uma lei estadual atribuir para delegados independência funcional. Anote isso. Isso vai cair em prova de concurso público para o cargo de delegado. E a pretexto. E também, finalizando, peço que você se inscreva no canal, comente, curta, encaminha isso para alguém. Isso pode fazer a diferença numa prova e também dar uma ajuda aqui para o canal, tá legal? Muito obrigado, grande abraço, tudo bom? Nos vemos no próximo vídeo.